Assembleia de Deus, harmonia. Queridos, com alegria nesta noite, eu cumprimento a todos na paz e na graça de Cristo. E como este é o primeiro culto público que nós temos, primeiro culto de 2025, eu quero desejar a todos vocês um maravilhoso ano de crescimento, de desenvolvimento, de produção para o reino de Deus. Amém? Sejam todos muito bem-vindos. Eu quero pedir desculpas, não estive no último culto, em virtude de viagem, porém hoje estamos aqui para celebrar com alegria. Agradeço aos companheiros que deram prosseguimento aqui e vamos juntos exaltar a Deus. Já tivemos este doce momento de louvor, onde a nossa alma liberta, expressa gratidão, reconhecendo a nossa incapacidade e a nossa imperfeição. Nós reconhecemos o grande amor de Deus em não desistir da gente, em investir no mundo, segundo Ele próprio, um mundo perdido. E se algo está perdido para a gente esquece, não é? Mas o grande amor de Deus não lhe permitiu isso. Ele ama além dos nossos limites. A Bíblia diz que Ele nos amou de uma maneira, a gente não tem palavras, então a gente diz de uma maneira tal. Não há como a gente expressar isso de outra forma, então a gente joga esse tal para dizer que é um amor além da nossa compreensão. E por causa deste amor, Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, não continue perdido, não continue anulado pelo pecado, não mais continue morto em seus delitos e pecados. Vejam, para que todo aquele que nele crê não pereça. Olha que coisa boa. Chegou a nós esta possibilidade de não perecermos, de não continuarmos mortos em nossos delitos e pecados. Mas não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha que coisa extraordinária. Você poderia imaginar isso? Isso foi feito por mim, foi feito por você. Isso faz parte de um projeto divino. Mesmo antes da criação do mundo, Ele já investiu nesse projeto. Por quê? Porque esse é o projeto do amor de Deus. Ele fez isso não por causa de nossos gemidos, não por causa da nossa dor apenas, mas por causa do seu amor. Ele nos amou e fez isso, para que a gente tenha a vida eterna. E a vida eterna, onde que a gente vai conquistá-la? Onde que ela está? Qual a garantia que temos? Nós teremos a vida eterna? Não, nós não teremos a vida eterna. Ele disse: quem ouve a minha palavra
e crer naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entrará mais em condenação, passou da morte para a vida. Este é o Salvador Jesus que fez isso por nós. Por isso que a gente se envolve cada vez mais, indo à exaustão de nossas forças para proclamar esta salvação. E a Bíblia diz: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Como que pode? A gente sabendo dessa salvação, tendo-a recebido de graça, por meio da fé, apenas crendo no sacrifício de Jesus, não dá para a gente ficar calado. Jesus Cristo chegou a dizer, sabe o quê? Se este povo se calar, até as pedras clamarão. Então nós não podemos nos calar, deixar de falar deste imenso e grandioso amor. Não podemos. Por isso mesmo, estamos aqui, passamos os dias de 2024 adorando, expandindo o reino, entusiasmados e na expectativa da volta de Jesus. E entramos em 2025 e hoje a vinda está mais perto do que quando recebemos a fé, do que quando cremos. E aí o entusiasmo aumenta, a esperança cresce e a fé se solidifica na palavra de Deus, que é a base, que é o meio através do qual a fé nasce e brota, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, e é por isso que nós proclamamos esta palavra, para que todos tenham fé, porque a fé é a vitória que vence o mundo, e sem fé é impossível alguém agradar a Deus. É necessário que aquele que confia em Deus, que tem fé nele, saiba que ele existe, e que é galardoador daqueles que lhe buscam. Quantos estão buscando a Deus aqui? Quem busca, acha. Quem procura, encontra. Quem pede, recebe. Quem insiste batendo a porta, se lhe abrirá. Então não há por que a gente desistir. Este caminho não tem retorno. Essa é a nossa introdução, porque eu quero falar sobre um tema para vocês. Vamos dar um título à nossa mensagem: Ano Novo, Vida Nova. Amém? Ano Novo, Vida Nova. Vamos ler? Vamos ler a palavra, e para a saúde de vocês e para a reverência a Deus, vamos ficar de pé. Os seus joelhos agradecem aí, se você esticar um pouquinho. Vamos ler em Efésios capítulo 4, versos 22 ao 24. Efésios 4, 22 ao 24, diz assim: quanto à antiga maneira de viver, fostes instruídos a vos despirdes do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serdes renovados no vosso modo de raciocinar, e a vos revestirdes do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade provenientes da verdade.
verdade. Amém? Então, tomemos todos assentos. Queridos, olha que bom. Jesus veio trazer algo novo para a gente. Algo todo especial. Ele veio trazer vida abundante, vida eterna. E ele veio aniquilar o pecado na carne. E aqui, a pessoa não pode vir para Jesus, ficar com Jesus, caminhar com Jesus, com a vida velha. É simplesmente impossível. É tanto que a Bíblia diz que quem está nele não é mais a mesma pessoa. Tudo mudou, tudo se fez novo. Principalmente a vida de quem vem para Jesus. Não dá para a gente vir para Jesus e continuar naquela vida velha, vivendo deliberadamente no pecado, sem reverência a Deus, sem comunicação com Ele, sem aproximação dEle. Não é possível alguém viver em Cristo, satisfazendo, alimentando a natureza pecaminosa que reina nos seus próprios membros, no seu próprio corpo. Alimentar isto é um sinal de que a pessoa não está em Cristo. Por mais informações que a pessoa tenha, por mais que ela diga e afirme que crê em Deus, se não obedecê-lo, não vai usufruir do alimento que Ele dá, não vai degustar aquilo que Ele veio trazer para a gente como pão, como alimento. Ele disse: eu sou o pão vivo que desceu dos céus para dar vida aos homens. Só se a gente comer desse pão teremos vida. Se isso não acontece, apenas você vai escutar de um Jesus histórico, vai meditar nos livros da Bíblia, vai conhecê-los profundamente, poderá decorá-los e até pregá-los. Se você não tiver uma reverência e uma obediência intrínseca, viva, latente no seu coração, de temor e de tremor na presença desse Deus, você não vai jamais conseguir o êxito de ver o reino de Deus, muito menos de entrar nele. Vai ficar sempre de fora. Por que é que a gente está falando dessa vida nova em Cristo? Que é preciso para a gente viver esse presente. Por que essa vida nova é necessária? Porque a vida velha é a vida no pecado, na desobediência. E por isso mesmo, Jesus Cristo foi tão enfático, que assustou até um dos mestres dos judeus, chamado Nicodemos, um homem que o procura com tanta reverência, com tantos elogios. E Jesus Cristo disse para ele que quando viu Jesus, disse: ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Olha, estava reconhecendo algo importante em Jesus. E Jesus precisou dizer para ele que se o homem continuar na vida velha, se o homem não entrar numa dimensão nova de vida, não pode ver, nem pode entrar
no reino de Deus. E depois disse: não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. Então nós estamos falando de nós vivermos a vida nova em Cristo, que é o sinal de que nós estamos então nele, e nele nós estamos salvos, libertos. E aqui no texto, olha o conselho, não é? Quanto à antiga maneira de viver, a maneira de viver segundo a carne, segundo os olhos, segundo a matéria, viver deliberadamente no pecado sem limites, sem conhecer as regras e os limites estabelecidos por Deus. Quanto à antiga maneira de viver antes de conhecermos o Evangelho, antes de conhecermos Jesus, ele diz: quanto à antiga maneira de viver, fostes instruídos a vos despirdes do velho homem. Vocês já pensaram, antes da gente ter esta reverência a Deus, como é que a gente andava? Só na vista, não é? A gente jogava todas, a gente queria alcançar o máximo aqui. A gente não pensava no próximo com o espírito que a gente pensa hoje, porque a gente vivia na velha natureza que se corrompe por desejos enganosos, desejos apenas da nossa carne, a volúpia da nossa carne, que a Bíblia diz que toda inclinação da carne é morte. E é assim que o homem natural anda. O homem natural não entende as coisas do Espírito. Ele não consegue discernir. Ele segue a linha apenas na ótica material. E aqui o texto está dizendo que em Cristo, quando nós conhecemos o Evangelho, aí tudo mudou. Porque nós fomos instruídos, ensinados através da doutrina de Cristo, a doutrina dos apóstolos. Nós fomos em tudo orientados a nos despir do velho homem com os seus procedimentos pecaminosos, enganosos. A Bíblia diz que enganoso é o coração, e a gente andava segundo o nosso próprio coração. Jesus Cristo diz que cada um se desviava pelo seu próprio caminho, buscando satisfazer os desejos e as inclinações da própria carne. Mas aí ele vem, e quando ele descobre para a gente a nova vida que ele veio trazer, que ele faz nascer isto dentro de nós, pela presença do Espírito Santo que nos foi dado, e esse Espírito Santo passou a ser o penhor da nossa salvação. Agora nós sabemos que estamos salvos pela presença do penhor da nossa salvação, o Espírito Santo que brotou dentro de nós, quando nós demos ouvidos à palavra de Cristo e bebemos dele. Ele próprio chegou a dizer que aquele que bebesse da água que ele desse, se faria dentro dessa pessoa uma fonte de água viva, jorrando para a vida eterna. E a Bíblia diz que ele estava falando exatamente da pessoa do Espírito Santo, que viria habitar
habitar o interior de cada pessoa que cresce, e a partir daí essa pessoa agora não poderia mais viver a vida velha de pecado, porque agora tudo se fez novo em Cristo pela presença do Espírito Santo, que brota dentro de nós e começa a produzir o fruto do Espírito: amor, gozo, paz, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Agora a gente sabe fazer a triagem certa das coisas, examinar tudo e reter apenas o que é bom, o que convém. O próprio Paulo disse: eu tudo posso, mas ele preferia aquilo que de fato convém, que é bom, que edifica. Então, a gente foi orientado: olha, fostes instruídos a vos despirdes do velho homem. Efésios 4:22, é a leitura. Que se corrompe por desejos enganosos. Quanta corrupção nesse mundo, não? Não assusta a gente, não? Pode deixar demorar um pouquinho. Não assusta, não, a corrupção? É avassaladora, não é? É destruidora, é demolidora. Ela destrói pessoas, famílias, individualmente ou coletivamente. As comunidades estão se corrompendo, as estruturas governamentais vazadas e minadas de corrupção, e a gente vê a injustiça campeando neste mundo. Mas o povo de Deus, que tem a vida nova, tem fome e sede de justiça, e esse povo será farto na volta gloriosa do Rei Jesus, cujo reino é o reino de equilíbrio, de equidade e de justiça. Então, a gente não pode mais viver nesses desejos enganosos. Já pensou você se enganar com você mesmo? Você sente uma fortalezazinha, você tem uns reaisinhos aí, e tem saúde, aí você diz: eu vou pegar todas as oportunidades, eu sou alguma coisa. É só engano. É só engano, porque o passar dos anos, isso tudo vai se esvaindo, desaparecendo. Quem ama o mundo, o amor do Pai não estará nele, porque o mundo passa, e com ele as concupiscências, a volúpia, os desejos mundanos, todos vão diminuir. Daí a pouco, se você tiver a sorte de viver muito, e viver bem, e tiver recursos, e você se você tiver longevidade, mesmo tendo todos os recursos, você vai precisar de alguém para pegar a colherinha e colocar na sua boca, e talvez até lhe ajudar um pouquinho a estimular a mastigação. Isso, na melhor das hipóteses, se você viver muito. Porque daí a pouco as nossas forças estão se esvaindo. Então, se enganar com este mundo são desejos enganosos. Eles não têm sustentabilidade, eles não têm durabilidade, eles não permanecerão. Então, a melhor coisa é reconhecer isto em tempo e se despir desses enganos todos. E agora o verso 23: a serdes renovados no vosso modo de raciocinar, e a vos revestirdes do novo homem. Diga glória a Deus,
tem uma proposta nova para a gente não tem que ficar lamentando a fragilidade e a temporalidade desse corpo. Nós precisamos avançar para o alvo da soberana vocação. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes na fé. Quando o homem interior está alimentado da palavra de Deus, da fé, da esperança, então esse novo homem, cada fase será melhor. A gente não tem que olhar para trás e dizer os dias de ontem foram melhores do que os de hoje. A Bíblia diz: só tolo diz isso, porque quem vive a novidade de vida vai correndo a carreira proposta por Jesus. E esta carreira só o homem novo consegue fazê-la. O homem velho, ele está embaraçado com muitas coisas terrenas. Eles não gozam a salvação de Deus. A grandiosa salvação trazida por Jesus, eles não conhecem, porque não nasceram de novo. Os anos passam, o ano velho morreu, mas ele nunca matou a natureza pecaminosa que está dentro dele mesmo, prendendo-o a este chão, amarrando-o a esses limites tão miseráveis, vivendo a miserabilidade de esperar em Deus apenas nessa existência. Mas quem tem Jesus tem vida que jamais terminará. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem vive e crê em mim nunca morrerá eternamente. O povo de Deus diz amém. É esta nova vida que nós estamos desafiados a vivê-la neste ano. Queridos, se a gente se limitasse apenas às coisas materiais, que vida miserável seria. Mas a luz brilhou. A Bíblia diz: os que estavam nas regiões e sombras de morte, a luz raiou, e desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. O que chegou para a gente foi o reino dos céus. Então, a vos revestirdes do novo homem. Agora, olha a continuidade. Talvez alguns até se assustem, não é? Continuidade do verso 24. Podem colocá-lo. A vos revestirdes do novo homem. Então, novo ano, novo homem, nova vida. Criado para ser semelhante a Deus. Agora eu quero que você leia comigo, porque aí é forte, não é? Comigo, toda a igreja: criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Glória a Deus, que venha 2025, todos os dias de vitória. Porque nós somos recriados em Cristo Jesus. O homem velho, queridos, o homem velho, esse morreu. Vocês querem ver Romanos 6:6? O que é que houve com o homem velho? Aquele homem segundo Adão. Olha lá, Romanos 6:6. Pois temos conhecimento de que a nossa velha humanidade em Adão foi crucificada com ele, a fim de que o corpo sujeito ao pecado fosse destruído,
para que nunca mais venhamos a servir ao pecado. Porquanto todo aquele que morreu já foi justificado do pecado. E mais, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Oh, glória a Deus! O velho homem, aquele nervosinho, aquele cabeça quente, pegando fogo, aquele descontrolado, vai viver em 2025? A Bíblia está dizendo que a gente foi orientado a se despir disso, a deixar isso para trás. Essa é a orientação foi exatamente essa. Colossenses 3:5. Sendo assim, fazei morrer tudo o que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixão, vontades más e a ganância, que também é idolatria. É por causa dessas práticas malignas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. A gente está aqui contando com o amor de Deus, mas o que é que a Bíblia diz que existe? Existe ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, os que não querem nascer de novo, os que não aceitam a instrução de se despir do velho homem com esta natureza tão apegada, tão assoldada às paixões malignas, e que a gente precisa se despir delas o tempo inteiro, e a se revestir desse novo homem. Olha aqui, fazei morrer. Então, para que no novo ano você tenha nova vida, você tem que fazer morrer. Quem? Seu vizinho? Não. A sua própria natureza terrena, que é apegada ao pecado. E você precisa dominar essa situação. Você precisa se inclinar, vivei em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. A carne cobiça contra o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro para que não façais o que quereis. Então há uma luta dentro de você, vencer esse velho homem e se revestir do novo, e a graça de Deus está aqui hoje para nos dar essa força e esta vida gloriosa em Cristo Jesus. Nós precisamos disso. Ah, meus queridos, fazer morrer essa natureza, que antes nós andávamos assim. Olha, verso Colossenses, prosseguindo aí, o 7, quando fala dessas coisas, sendo assim, a imoralidade, a impureza, essas coisas todas, ele diz: nelas também andastes no passado, antes da gente conhecer o Evangelho, antes da gente aderir ao Evangelho, antes da gente receber o convite de Jesus e aceitá-lo como nosso Salvador. Qual era a situação antes? A gente andava conforme o mundo anda, era todo mundo desviado. A Bíblia diz: se desviaram todos, e a um se tornaram imundos. E nós, com eles, imundos, igualmente. Essa é a realidade. Todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus, longe da glória, fora da glória.
nelas também andaste no passado, quando ainda vivias com esses hábitos, os hábitos do velho homem. A gente praticava, enchia a cara, muitos, não é? Enchia, ficava descontrolado e praticava tudo sem nenhum limite, não conhecia nenhum termo da palavra de Deus e vivia no caminho largo e espaçoso, com muita gente indo para a perdição, homens velhos indo para a perdição. Nelas também andastes no passado, quando ainda vivias com esses hábitos. Mas agora, tem um mais agora aí na sua vida, tem um divisor de águas na sua vida. Quantos aqui já tiveram a vida mudada por Jesus? Você de casa já tem o mais agora? Ou você ainda está na vida velha? Dizendo, hoje já é o 5º dia, 2025. A mesmice, a mesma coisa, a mesma rotina, os mesmos desafios, as mesmas amarguras, as mesmas angústias, a mesma dor. Essa é a vida miserável do homem velho, morto nos pecados, afundado e preso, a Bíblia diz, presos, escravizados aos seus próprios hábitos pecaminosos, e eles não conseguem se libertar de forma nenhuma, eles estão aprisionados pelo pecado, e aí vive dessa forma. Mas agora, olha aí, livrai-vos de tudo isto: raiva, ódio, maldade, difamação, palavras indecentes no falar. Não mintais uns aos outros, pois já vos despiste do velho homem com as suas atitudes. Você pode dizer amém? O que é que a gente está querendo para esta comunidade? Gente nova, vida nova. Não dá para ficar um bocado de vida velha aqui dentro. E ele aqui está orientando. É tanta gente cheia de raiva, de ódio, de maldade. É feito com aquela árvore cheia de espinhos. Se chegar debaixo vai ser furado. Ninguém pode se encostar. É gente áspera, é gente velha no falar, palavras indecentes. Qualquer coisa, estão habituados, estão tão habituados. Se pegar um microfone desse aqui, tem que dizer um bocado de palavrão, se for explicar qualquer coisa. Estão levados pelo pecado. E aí, mentira é a coisa mais presente no coração humano. Uma das coisas muito presentes, porque uma vez que o amor esfriou de quase todos os corações, o que é que ficou? Ficou o ódio mesmo, ficou a raiva, ficaram essas coisas que contaminam, não é? E aí ele continua, olha, difamação, palavras indecentes no falar. Quantos lares, hein? Gente, às vezes, passando, escuta os palavrões, não é? As agressões no falar. E aí ele diz, não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com suas atitudes. Dá para a gente aqui? Esse Deus, ele está falando a nós que nos descontrolamos, a nós que negligenciamos, a nós que deixamos de vigiar. Veja que ele diz aqui, livrai-vos de tudo isto. É para a gente se livrar. Então, qual é o nosso conselho nessa primeira mensagem do ano aqui? Se livre deste homem velho. E tem um termômetro em casa, tem um teste em casa, para a gente ver se está se livrando do homem velho. Tem ou não tem? O marido é o teste da mulher e a mulher é o teste do marido. Quantos podem dizer amém?
Os filhos também são termômetros, que podem aferir isso, para ver a temperatura, hein? Como é que está o seu homem agora, 2025? Ano novo, vida nova. Como é que você está falando? Você está falando decentemente na presença do Espírito Santo? Ou, olha a palavra dizendo, não deis lugar ao diabo. O homem velho só dá lugar ao diabo. Ele nem crê no Espírito Santo e muitas vezes nem crê no diabo. Aí é que o diabo deita e rola mesmo. Já que não crê, é porta aberta 24 horas por dia. E o descontrole é total. Por quê? Porque o homem velho reinando. O antigo Adão está ali. O segundo Adão veio e resolveu toda a bronca e se propôs a ser conosco, a nos dar a vitória. Mas a pessoa não quer, não tem uma submissão sistemática, religiosa, não há uma devocionalidade, não há uma parada para a reflexão, para a meditação, para o livramento. Por mais que o espírito esteja pronto, a carne é fraca. Chegar em casa hoje, eu acho que era uma boa coisa, cada cônjuge pegar o termômetro e dar uma olhadinha no termômetro. Porque às vezes você mesmo não se enxerga, quem enxerga é o outro. Como é que está o seu novo homem? Esse homem espiritual, esse homem que vai subir, esse homem que obedece ao Espírito Santo, esse homem que escuta a voz de Deus, esse homem que é ovelha do Senhor Jesus e anda seguindo Jesus, ouvindo sua voz. Só o novo homem faz isso. O velho homem não faz essa jornada porque o caminho é santo. O injusto não passará por ele. Ele é chamado caminho de santidade. Porque sem santificação, para que o novo homem respire esse oxigênio do novo homem, da santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não verá. Imagine morar com Ele. Como? Tem que segui-lo aqui. Tem que seguir esses passos maravilhosos do Senhor. Porque tem uma coisa. Por que é que a palavra de Deus está aqui? Vou comprar um dia um microfone sem fio para passear no meio de vocês. Então, esse novo homem precisa realmente respirar em nós 24 horas por dia. E a gente precisa alimentá-lo, porque o novo homem, ele se alimenta da palavra de Deus, ele se alimenta da oração, ele sabe se ajoelhar, ele sabe parar, ele sabe se livrar dos laços malignos, ele sabe fazer a triagem certa. Por quê? Porque se ele alimentar o velho homem, sabe o que vai acontecer? Na volta de Jesus, Jesus vai dizer: eu não conheço você, se aparte de mim, seu lugar é com o diabo. Se alimentou do diabo o tempo inteiro e agora você quer vir para o meu reino agora, atrasado. Buscai ao Senhor enquanto é tempo.
Deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, que é grandioso em perdoar. Ele é grandioso em te perdoar hoje, fazer nascer em você o novo homem. E aqui está o alimento do novo homem sendo dado de graça. Pela graça sois salvos por meio da fé, não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Não é você que descobre a salvação, é Jesus a salvação que se revela a você. Eu sou o Senhor e fora de mim não existe Salvador. É Jesus que preparou a salvação. Antes de entregar o seu espírito na condição humana, ele disse: está resolvido, está pago, está consumado. E eu entrego o meu espírito nas tuas mãos depois que eu realizo plenamente o plano da salvação. Então a salvação está pronta para mim, pronta para você. E a orientação agora é a gente seguir. Os recursos estão aqui. Deus não é injusto para requerer de nós nada além daquilo que a gente pode dar. Agora tem uma coisa: a pessoa negligencia, a pessoa não se posiciona, a pessoa não vigia, não ora, não lê a palavra, se torna uma pessoa que censura o tempo inteiro, não abre o peito para Deus, não chora, não se derrama, não se quebranta, tem um coração endurecido. Aí olha o que é que acontece. Gálatas 5:19. O que é que há? Tem uma notícia forte aqui, muito forte. Ora, as obras da carne são manifestas. O homem velho, aí é o homem velho, que precisa morrer. As obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e invejas, embriaguez, orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes. Os que praticam não herdarão o reino de Deus. Dá para a gente dizer amém? Não herdam. Esse homem velho não chegará nos céus, não morará eternamente com o Senhor, não ocupará nenhuma das mansões preparadas por Cristo na casa do Pai. Aqueles aposentos não serão ocupados por nenhum homem velho. Tem que ser o novo homem que se renova para viver semelhante a Deus em justiça e em santidade. Aleluia. Glória a Deus. São os que se santificam para viver assim. Porque nessa condição são filhos da ira. Filhos da ira. Então, na condição de filho da ira, ninguém entra, ninguém chega lá para viver a eternidade de paz. Não. Olha bem, que não chega o verso da nossa leitura. Efésios 4:24. A vos revestirdes do novo homem, criado para ser semelhante a toda a igreja, semelhante a. Então bota a mão no peito aí. Você foi chamado para ser semelhante a Deus. Diga amém. Semelhante ao nosso Pai. Vocês lembram que Ele nos fez imagem e semelhança dEle? Então, olha que coisa belíssima aqui. A gente vai ser semelhante a Ele em justiça,
E o que mais? E em santidade. Agora vamos ver a injustiça, o que é que Jesus Cristo disse em Mateus 5:20, ele chegou a dizer assim: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Sério ou não? Se a justiça da gente for aquela justiça de uma aparência apenas, escribas e fariseus são hipócritas. Eles dizem e não fazem, eles não dão nenhum exemplo, eles dizem, e o próprio Jesus disse, se vocês fizerem o que eles dizem, está tudo bem, só não façam o que eles fazem, porque eles são terríveis. Então, se a justiça de vocês for a mesma, vocês ficarão de fora também. Então Jesus é claríssimo, é objetivo demais. Ele chegou ao ponto, numa objetividade em palavras, que ele disse, olha, comigo quem não ajunta, espalha. Sério ou não? Então não tem meio termo. Então ele vem e ele diz isso. Justiça de vocês não exceder. E tem uma coisa, ele disse, eu dei exemplo para vocês. Então vocês não estão sem paradigma, sem modelos, vocês não estão sem a informação necessária que vocês precisam, porque eu vos dei o exemplo. João 13:15, ele diz, deixo-vos um exemplo para que, como eu fiz, também vós o façais. Amém? Então, nós temos o exemplo de Cristo. Ah, eu não tenho nenhum exemplo de nenhum homem. Tem, Jesus Cristo, homem. Deixou exemplo para nós. Sentiu como a gente sente, foi tentado como a gente é, sentiu fome, sentiu sede, sentiu cansaço, assumiu 100% a natureza humana. E como homem foi obediente. Sabe o que é obedecer? Foi obediente até a morte, morte de cruz, o que a gente ainda não passou. Ele passou, foi a exaustão. E por isso mesmo ele está dizendo, eu deixei o exemplo para vocês, vocês têm um exemplo. Quer ler o exemplo de Cristo? Leia a sua Bíblia. E você vai conhecê-lo. Agora, queridos, santidade, é lindo. Em justiça e em santidade. Olha o que diz 1 de Pedro 1:15 em diante. Falando em santidade. Porém, considerando a santidade daquele que vos convocou. Quantos aqui foram convocados por Deus para estar aqui? Para ser batizado? Queridos, Ele nos convocou, não foi um homem. A palavra do homem tinha ficado muito fora do seu coração. O que entrou na sua vida foi a palavra de Deus. Pela graça do Espírito Santo, a palavra que é Espírito e vida entrou, você foi convocado. Então ele diz, considerando a santidade daquele que vos convocou, tornai-vos da mesma maneira santos em todas as vossas atitudes, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada pessoa, procedei com sincero temor reverente durante a vossa jornada terrena. Você pode dizer glória a Deus. Durante o quê? Durante as 2 horas no culto da harmonia. É isso? Durante os primeiros meses da nossa conversão. Durante os dias que a gente não está de férias, porque quando a gente está de férias, a gente folga, relaxa e deixa rolar. É assim? Jesus virá num piscar de olhos.
do modo que acontece um relâmpago, ou para arrebatar todos nós de uma só vez, ou para levar a gente, às vezes, num segundo, você não imagina, e daí a pouco você está rindo e vai embora no meio de uma gargalhada. Então, o que é que ele está dizendo? Sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai, você que chama para perto de você, para dentro de você, para a realidade da sua vida, você chama esse Pai em oração, em fé, em devoção, em louvor, em gratidão, e você tem o prazer de andar com Ele, de dormir com Ele dentro do seu quarto, de falar em secreto e Ele te ouvir e te dar o que você pede em secreto. Esse Deus maravilhoso que você invoca como Pai, saiba, como Pai, Ele é aquele que julga imparcialmente as obras de cada pessoa. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Então, se revista do novo homem. Cuidado com o velho homem para não brotar dentro de você de novo e você viver dias do velho homem, bravo, mesquinho. Tem gente em casa fazendo conta até do que o outro come, sabia? Você sabia que tem marido oprimindo mulheres porque ele chega assim e quer que ela faça milagre? Se a comida não estiver boa, ele vira a mesa. Mas ele não tem coragem de virar o bolso quando ela vai ao mercado. E por aí vai. E é um opressor. E a bichinha fica lá, às vezes, tentando fazer milagres. Mas nem sempre milagre acontece assim tão fácil. O que é ruim mesmo. Aí a pessoa vira bicho dentro de casa. Cuidado. Cuidado com esse homem velho. Não deixa ele viver nesse novo ano. Viva o novo homem. Deixa ele ter passado como passou 2024. Deixa para trás as coisas que se ficam e avance para aquelas que estão diante de você. Hoje, o teu dia é hoje, a tua chance de fazer o bem é hoje. De viver esse novo homem vibrante, real, detectável, presente. Essa presença benéfica, mansa, envolvente, cativante, carinhosa, amorosa, pacífica, bondosa, benigna, controlada, sensível, espiritual. Essa pessoa cheia de louvor a Deus. Quando a gente louva a Deus, a gente faz bem a todo mundo que está em nossa volta. Não tem como a fonte da água doce, água salgada ao mesmo tempo. Ela destila e o cálice da gente transborda. E ele transborda para o próximo, para o outro, para o bem daquele que está em nossa volta. Esse é o Evangelho. Essa é a vida nova que Jesus veio trazer. Então deixa este novo homem. Ora, se invocais como Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada pessoa, procedei com sincero temor, reverente, durante a vossa jornada terrena. Isto é a vida inteira aqui.
produzindo esse fruto maravilhoso que permite a gente entrar na glória celestial. Colossenses 3:12. Assim como o povo escolhido de Deus, santo e amado, revesti-vos de um coração pleno de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Você pode dizer amém? Vamos viver esse novo homem? Cheio, transbordante, oh que maravilha! Olha, o verso 25, Efésios 4:25, portanto, cada um de vós deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Glorifique a Deus, você é apenas um membro. E faça bem para que todo esse corpo, esse conjunto, porque embora sendo muitos, formamos um só corpo. Assim, nós devemos beneficiar o próximo de forma bem abundante, deixando destilar sobre cada um a bênção do Deus Altíssimo. Que Ele, pois, nos ajude e que a gente possa viver os nossos dias aqui, cheios da graça de Deus. E aí a gente não faz, quando a gente estiver vivendo o novo homem não tem racismo. Não tem. Essas demandazinhas bobas que estão rolando por aí, não entra, nem arranha. Pensou, qual a diferença que a gente vai fazer aqui de uma cor branca ou preta? Faz diferença? Todos são membros, nós estamos conectados, unidos, jungidos, ligados. Cristo é a cabeça, nós os membros formando esse corpo. Então aqui agora, queridos, olha, verso 11, Colossenses 3:11, nessa nova ordem de vida, nessa vida nova, não há mais diferença entre grego e judeu, circunciso ou incircunciso, bárbaro, cita, escravo ou pessoa livre, mas sim, Cristo é tudo e habita em todos vós. Glória a Deus. É nessa ordem de vida que a gente passa a viver profundamente aquilo que o próprio apóstolo Paulo chegou a dizer: não vivo eu, Cristo vive em mim. E a nova vida que agora vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e se sacrificou por mim. É com essa consciência, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, indo e vindo, entrando e saindo, sentando e levantando, que nós vamos continuar a nossa marcha. E todo dia a gente precisa fazer um levantamento no final do dia. Você para durante o dia para dormir? Quantos aqui param para dormir? E antes de deitar para dormir, você para pensar no que você produziu durante o dia, se foi o velho homem que prevaleceu ou o novo. Alguém fez uma comparação bem rústica e grosseira, mas que revela muita coisa boa. Ele disse que a gente é como um cordeiro e um porco, amarrados numa mesma corda. Numa extremidade está o cordeiro, na outra está o porco. O porco vai puxar para o lamaçal. O cordeiro quer subir as montanhas e pastar em lugares secos. E fica essa briga. Faça esse levantamento quando você for deitar. Diga, o que é que prevaleceu hoje? Foi o espírito ou a carne? O homem novo
no qual eu me revesti em Cristo, ou o homem velho sujeito ao pecado? O que é que prevaleceu quando eu fui afrontado, quando eu fui desafiado, quando eu sofri o dano, quando pisaram no meu pé, quando alguém me inquietou como areia no sapato, quando falaram mal de mim, quando me acusaram injustamente? Jesus experimentou tudo isso ou não? Experimentou tudo isso. Quando apertarem demais você no lugar, não couber você, Jesus saía. Por que você não sai? Você quer enfrentar, você quer desafiar, você quer tudo errado. O homem velho, você querendo que o homem velho prevaleça, você dizendo, não, meu braço é forte. É não, meu filho, é engano, esse é engano do teu coração. Forte é Jeová dos exércitos. Nós somos pó e cinza. Devemos confiar no Senhor, devemos depositar nele a nossa esperança. Oh, queridos, a partir de agora, encerrando Colossenses 3:12 em diante, assim como o povo escolhido de Deus, santo e amado, revestido de um coração pleno de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, zelai uns pelos outros e perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha algum protesto contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também procedei. Acima de tudo, no entanto, revesti-vos do amor, que é o elo da perfeição. Seja a paz de Cristo juiz em vossos corações, tendo em vista que fostes convocados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, ensinai e aconselhai uns aos outros com toda a sabedoria, e cantai salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. E tudo quanto fizerdes, seja por meio de palavras ou ações, fazei em nome do Senhor Jesus, oferecendo por intermédio dele graças a Deus Pai. Amém. Então vamos sim, revestidos do novo homem, viver esta nova vida neste novo ano. Amém.